E olha, mesmo com a expectativa de alta nas temperaturas na maior parte do Brasil, existe risco de geada na região sul. Para entender como é que vai ficar o tempo neste final de semana, a gente vai conversar com a meteorologista da Climatempo, a Maria Clara Sasaki, que hoje está com a gente aqui no estúdio, na nossa redação. Muito bem-vinda, Maria. Bom dia. Olá, muito bom dia, Jairo. Bom dia, Nonato. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre poder passar informação e ainda mais assim pertinho de vocês, né? Muito bem, então vamos explorar bastante a sua boa vontade e também todo o seu conhecimento nessa manhã. Para a gente poder entender, essa previsão de geada na região sul, ela vai ser espalhada por toda a região, por todos os 3 estados, ou existem pontos mais específicos onde ela irá atingir a região sul? Olha, Jairo, agora, né, com a massa de ar polar perdendo intensidade, a geada fica mais restrita. Então, nós temos possibilidade de geadas nos pontos mais altos da serra. Então, região de Gramado, Canela, Bom Jardim da Serra, toda essa região mais alta aí das serras gaúcha e catarinense tem chance de geada de moderada a forte intensidade. Tem alguma região no interior de Santa Catarina que também tem possibilidade, mas aí é uma geada mais fraca. Se pegar a agricultura, não é tão prejudicial quanto as geadas que aconteceram até o momento. E áreas também do Paraná, do sul do Paraná, também tem possibilidade aí de geada. Região de General Carneiro, que é uma região mais fria, região de Palmas também no Paraná, com condições para geada. Nestas áreas, a geada vai de moderada a forte intensidade nos pontos mais altos e nas áreas mais baixas, uma geada de fraca intensidade, como é o caso do interior de Santa Catarina. Já na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e na região do sul de Minas, também tem chance de geada. Até podendo pegar aí, como o nosso colega Pedro falou lá do Rio de Janeiro, que teve cincelo no Parque Nacional do Itatiaia, isso pode voltar a acontecer nos próximos dias, porque também tem temperaturas baixas na Serra da Mantiqueira e nos pontos mais altos aí do Rio de Janeiro. Jairo. Aliás, Maria Clara, a gente tem aqui algumas temperaturas mínimas registradas, né, nesse período no Brasil. Por exemplo, Itatiaia, no Rio, com menos 7,7 graus. A gente teve também General Carneiro, no Paraná, com menos 1 grau. Major Vieira, Santa Catarina, 0 grau. E aí, algumas que surpreendem. Maria da Fé, em Minas, 0,7. Barra do Turvo, São Paulo, 2,1. Rancharia, 2,1 graus. Campos do Jordão, que a gente já sabe que é mais frio mesmo, 1,8. Esse tipo de temperatura é anormal que a gente tenha essas temperaturas tão baixas? Porque normalmente a gente está acostumado com isso, mas no sul do país. E aqui tem algumas cidades do Sudeste apresentando essas temperaturas extremamente baixas. É anormal ou a gente, de algum modo, acaba fazendo uma memória seletiva e não se lembra que isso já aconteceu, Maria Clara? Olha, é exatamente o caso da memória seletiva, viu, Nonato? A gente tem... Essas regiões, essas cidades que você mencionou agora, são cidades tipicamente frias, né? Quando nós temos o ar muito seco, a temperatura da madrugada cai bastante. Tem uma relação direta entre a temperatura e a umidade relativa do ar. Estamos agora sob efeito de uma massa de ar seco. A massa de ar polar, ela também é uma massa de ar seco e por isso que não tem formação de nebulosidade. Todo o interior do estado de São Paulo teve aí uma madrugada de tempo muito aberto e isso faz a temperatura despencar. Então essas cidades são cidades que normalmente são mais frias. No auge da onda de frio, no pico da onda de frio, essas cidades chegaram a registrar temperaturas aí perto de 0 grau e até tivemos ocorrência de geadas. Então é algo comum, mas a nossa memória seletiva nos remete sempre às cidades da região sul do país, Nonato. Maria Clara, por favor, até para a gente dar esse serviço para quem está lá na região da Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul, quais são as características necessárias para a formação de neve? Existe alguma possibilidade de que isso vá acontecer, por exemplo, neste final de semana, para quem está afim de fazer aquele passeio na região de Urubici, por exemplo, na Serra Catarinense? Olha, não, a chance de geada, infelizmente, já passou. A gente agora temos... O que pode acontecer agora nos próximos dias é geada e cincelo. A geada, ela acontece quando nós temos o ar da superfície congelando, passando do estado gasoso para o estado de gelo de forma súbita. Então, nós temos a ocorrência da geada. O cincelo, o ar ele passa da forma do gasoso, passa a formar o nevoeiro e aí a baixa temperatura congela o nevoeiro e forma um cincelo, que também é um fenômeno muito bonito.
em algumas regiões, assim, chega até a formar algumas estalactites, assim, nas árvores e fica bem bonito, bem brilhante. Na região sul do Brasil é ainda mais bonito do que o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, tem essa possibilidade. Agora, a neve mesmo, a gente precisaria de nuvens de chuva. Porque diferente destas duas formações que eu mencionei agora, que necessitam do tempo mais aberto, a neve e a chuva congelante precisam de nuvens carregadas. O que aconteceu no meio da semana? Nós tínhamos o ciclone subtropical na costa da região sul do Brasil e ele deixou muitas nuvens de chuva nas áreas da serra. Atrás desse ciclone tinha também a massa de ar polar e foi a combinação desses dois fatores, né, das nuvens de chuva com as baixas temperaturas da massa de ar polar, que favoreceu aí a ocorrência da neve. A neve é uma espécie de chuva, que ela cai em forma de floquinhos, já da base da nuvem até chegar na superfície. E a chuva congelante, ela sai em forma líquida da nuvem, congela no percurso até chegar na superfície, e quando chega na superfície são aquelas pedrinhas bem pequenininhas e muitas vezes até confundida com a neve, viu, Jairo? Maria Clara, eu sou daqueles que não gosta do frio, quero passar longe do frio, tomara que o verão já chegue logo e etc. Para quem mora no Sudeste brasileiro, vamos projetar aqui a semana. Qual é a perspectiva que a gente tem para os próximos dias na região Sudeste? A temperatura começa a se elevar um pouco mais, a gente começa a sentir um pouco mais de calor. O que é que você tem aí no radar para a semana? Olha, semana bem típica de outono, então o pessoal que for sair de casa bem cedinho já vai levar um casaco, porque a temperatura do amanhecer ainda é baixa, não é aquele frio extremo que vivemos na semana passada, mas é uma temperatura bem mais baixa, vale para todo o sudeste do Brasil, porque por causa da influência ainda do ar seco, os amanheceres, né, as manhãs serão ainda bem geladinhas, com termômetros aí perto, aqui na capital paulista, entre 10 e 13 graus ao longo dos próximos dias. Na parte da tarde, com a presença do sol e a baixa umidade relativa do ar, aí a temperatura acaba subindo mais e vai subindo gradativamente ao longo da semana. Então vai tirar o casaco no meio da tarde, vai sentir um pouco mais de calor o pessoal do sudeste do Brasil e acaba tirando aí o casaco. Mas, como estamos no outono, a mesma condição, volta a esfriar na noite e na madrugada, põe o casaco de novo. Então, aquele efeito cebola que a gente conhece bastante, tira a roupa, põe a roupa ao longo do dia, tem que andar sempre com um casaco ali perto, um casaco um pouco mais forte para aguentar tanto o amanhecer quanto o período da tarde, porque o período, na verdade, do finzinho do dia, que são as temperaturas mais baixas. Agora, outro destaque que às vezes a gente acaba passando assim despercebido é a umidade relativa do ar. Eu estou falando aqui sempre do tempo seco, só que a temperatura, ela ainda não é aquela temperatura de verão, de mais de 30 graus. Mesmo assim, o ar está muito seco, então a gente também tem que lembrar da hidratação ao longo do dia, porque esse ar seco também é prejudicial. A umidade fica abaixo dos 30% facilmente aqui no sudeste do país. Vamos fazer o seguinte, então vamos aproveitar já que o Nonato fez esse destaque de uma das regiões, eu quero falar do Nordeste agora. Por exemplo, eu estou vendo aqui em Salvador, 26 graus, Maceió também 26 graus, Maceió o tempo está encoberto e em Salvador está chovendo. Isso é um efeito relacionado a essa massa de ar polar que passa pelo Brasil? E qual a perspectiva dos próximos dias? A gente terá boa parte da região Nordeste, das capitais do Nordeste, com o céu encoberto ou haverá possibilidade do sol regressar? Olha, Jairo, no Nordeste, a grande parte da região ainda com tempo bem abafado. O tempo mais frio, vamos dizer assim, está no sul da Bahia e em algumas áreas do interior, ali pegando sul do Piauí, oeste da Bahia, essas regiões, elas também estão mais frias porque o ar está muito seco e é a mesma situação aqui do Sudeste. A temperatura acaba caindo bastante com o ar mais seco. No entanto, nós temos uma frente fria no oceano que estava associada à passagem daquele ciclone subtropical. Ela está mais ou menos na altura ali do Recôncavo Baiano, entre o Sergipe e o Recôncavo Baiano, e deixa bastante nebulosidade. Tem também uma circulação de ventos úmidos contra a costa que mantém as nuvens carregadas ao longo de toda esta semana. Tem previsão de chuva a qualquer momento, volta e meia essa chuva deve ser de forte intensidade, então todas as capitais da costa leste do Nordeste, que vai desde o Recôncavo Baiano até Natal, tem essa chance aí de chuva a qualquer momento. Temperaturas, por causa do tempo mais fechado, não passam muito dos 29 graus. Então,
temperaturas mais elevadas seriam registradas em Natal mesmo, perto dos 30 graus. Agora, as capitais da faixa norte do Nordeste, que são do Ceará, do Piauí, do Maranhão, são capitais que registram também tempo mais instável e a chuva deve ser ainda mais intensa. Tem uma circulação de ventos que é conhecida como zona de convergência intertropical, que ela persiste agora nesse período do ano e deixa muitas nuvens de chuva. Mantém as nuvens carregadas ao longo da semana e a chuva deve ser de moderada a forte intensidade e até com um alerta aí para temporais em pontos isolados no Maranhão, no norte do Piauí e também no norte do Ceará. Jairo. Maria Clara Sasaki, muito obrigado, viu, Maria Clara, por participar conosco aqui nesta manhã da programação da CNN. Um bom dia para você. Eu que agradeço e até a próxima.